Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 190 Arma de carga. Como está a equipe agora? Ni Yan perguntou a resplendente Blade Light. Além de fornecer alguns conselhos importantes de vez em quando, ele realmente não se preocupava com os assuntos da equipe de elite porque ele tinha fé plena neles. Todos estão bem? Blade Light respondeu. Acabamos de limpar a Dungeon Pântano Sombrio de nível 20 na dificuldade normal. Com a orientação de Ni Yan, seu progresso superou amplamente o das principais guildas. Todos estavam curiosos. Onde Ni Yan recebeu todas as suas notícias? Talvez ele tivesse uma fonte interna? Todos estão trabalhando juntos? Como é a sinergia da equipe? Yang Seven é o melhor agora. Mas Yi Yan também é muito forte. Todo mundo no time também pode ser considerado um jogador de elite do jogo. As Kickers United realmente têm muitos especialistas. Resplendente Blade Light não conseguiu imaginar como Ni Yan reuniu todos esses jogadores experientes em uma única guilda. De volta quando ele estava na Undead, ele e Eizu, Black Amazing, foram os únicos poderosos da guilda. Todos os outros eram mais ou menos. No entanto, depois de se juntar à equipe de elite das Kickers United, ele se encontrou com colegas de equipe que eram iguais. Dungeon com especialistas era definitivamente muito mais agradável. Enquanto as outras principais guildas ainda estavam tentando limpar o Pântano Sombrio pela primeira vez, a equipe de elite das Kickers United já havia limpado no modo normal e estava começando no modo difícil. O equipamento que eles trocavam ou não precisava foi colocado no tesouro da guilda para fortalecer as equipes auxiliares. Essas 200 ou mais equipes auxiliares já estavam tentando limpar o Pântano Sombrio por suas primeiras vezes. Mais de 3.000 jogadores da Undead me seguiram para as Kickers United agora. No entanto, não há como saber se os espiões são enviados por Eizu. Afinal, essas pessoas são todos os retardatários que trabalharam sob Eizu por um tempo agora. É improvável que nenhum deles tenha vindo com intenções maliciosas. Além deles, a grande maioria desses irmãos se tornará, gradualmente, membros leais das Kickers United. Não se preocupe com isso. Eu vou colocar Little Worm, Watch Eye Snail, e os outros atentos aos novos recrutas. Mesmo que existam espiões, eles não poderiam fazer muita tempestade de qualquer maneira. Ni Yan riu da ideia. Não é como se conseguisse que toda a guilda se rebelasse ou qualquer coisa. Com apenas as pessoas que vieram da Undead, elas nem conseguiriam fazer uma onda, e muito menos uma tempestade. Havia muitos jogadores tentando se juntar às Kickers United todos os dias. Mesmo Ni Yan não conseguiu imaginar até que ponto a sua guilda cresceria no futuro. Em sua vida passada, as Kickers United já seria considerado uma grande guilda. No entanto, por causa da agitação que Ni Yan estava fazendo, o futuro pode acabar completamente diferente. Quantas pessoas ainda tem na Undead? Ni Yan perguntou. Cerca de 20 a 30 mil. Compreendo bem o personagem de Eizu. Com suas habilidades, apesar de tantas pessoas terem deixado a guilda, isso ainda não afeta muito. Resplandecente Blade Light realmente ficou muito envergonhada ao falar sobre os problemas que resultaram em sua queda com Eizu. A atual Undead tinha mais de 20.000 jogadores, dando-lhe uma quantidade respeitável de força. No entanto, palideceu em comparação com a atual As Kickers United. Além disso, a As Kickers United ainda estava em sua fase de desenvolvimento, de modo que superaria sem obstáculos no futuro próximo. Vocês continuam jogando? Então, se você precisar de alguma coisa, apenas fale com Watchful Snail. Ni Yan sabia disso com a influência financeira das Kickers United. Qualquer pedido razoável feito pela equipe de elite seria tão bom quanto cumprido. Edlas depositou os cristais de fonte de fogo X3 e os troncos mágicos de pau-brasil de alta qualidade X10 em seu armazenamento pessoal. Os materiais que pedia Gu Huai para comprar chegaram. Ni Yan correu para o armazenamento dele para recuperar os materiais. Depois fez uma viagem à loja de poções Noite Estrelada para retirar 50 de ouro. Antes de finalmente dirigir-se à forja do ferreiro avançado Cad. Quando ele atravessou as ruas familiares de Calori, ele pensou em quando ele costumava comprar os dentes de morcego dos jogadores e vendê-los ao Blacksmith Cad por seus primeiros lucros significativos. Naquela época, ele ocupou-se indo e voltando muitas vezes apenas por algumas pratas. Agora, depois de menos de um mês, ele era o dono secreto da loja de poções Noite Estrelada, o fundador da União de Assassinos e o verdadeiro líder das Kickers United. Para que as coisas mudassem tão rapidamente foi verdadeiramente incompreensível. Saindo fora de sua relembrança, Ni Yan entrou na forja do Cad. Foi atualizado para o nível 2 desde sua última visita, por isso era muito mais espaçoso do que antes. Senhor Demon Hunter, por que você veio para minha humilde loja? Quando Cad viu Ni Yan, ele imediatamente se tornou respeitoso. O sistema hierárquico dentro de Calori era extremamente rigoroso. Como um mero ferreiro avançado, Cad não pôde mostrar o menor desrespeito a um Demon Hunter como Ni Yan. Se o fizesse, imediatamente seria levado para julgamento e punido, mesmo que ele estivesse em bons termos com os ofendidos. Eu gostaria de ter 2 itens forjados. Primeiro, eu gostaria de ter uma divisora de limites forjada a partir desses fragmentos. Por causa do status que acompanhava um Demon Hunter, Ni Yan não tinha necessidade de apaziguar ou pechinchar com Cad do jeito que um jogador comum poderia. Combinar uma divisora de limites de seus fragmentos custaria normalmente 50 prata.
Você só precisa pagar 60% do preço listado, de modo que vai custar 30 prata. O ferreiro Cade pegou os 20 fragmentos da divisora de limites e começou a forjar. Um guerreiro que estava parado na forja do Cade viu essa troca. Testemunhando que o ferreiro avançado Cade tratando Ni Yan com tanta reverência, ele ficou chocado em transe por um momento. Ni Yan olhou para o guerreiro que parecia estar aos 20 e poucos anos. Ele usava um bom conjunto de armaduras. O guerreiro era reservado, mas ainda mostrou sinais de um rolamento notável. Ni Yan usou a transcendente insight e viu que o nome dele era Reborn. O nome não era familiar para Ni Yan. Olá, Reborn entrou para cumprimentar Ni Yan. Olá, Ni Yan assentiu com indiferença. Ele não estava realmente interessado em fazer conexões com jogadores que não conhecia. Você está aqui para ter algo forjado, certo? Ferreiro Cade trata-o com muito respeito. Eu tenho um conjunto de materiais comigo que eu quero que ele transforme em uma arma. Você acha que poderia me ajudar a negociar um preço? Perguntou Reborn. Em Conviction, os jogadores podem receber um desconto de 10% com um NPC. O sucesso das negociações dependia tanto da capacidade do jogador de pechinchar quanto de sua influência na área. Pechinchar, Ni Yan revelou uma expressão desconfortável. Ele sempre odiava negociar com NPCs de qualquer forma. Minha arma exigiria 7 de ouro para forjar. Se você puder me obter um desconto de pelo menos 70 de prata, posso lhe dar metade disso. Ao ver o olhar um tanto impaciente de Ni Yan, Reborn rapidamente lhe ofereceu um pouco de lucro. Geralmente, uma peça de equipamento que exigiria 7 de ouro para forjar seria considerada uma da mais alta qualidade. No entanto, para Ni Yan, esse pouco de dinheiro não contava muito. Ni Yan respondeu. Se você confia em mim o suficiente para me dar os materiais, posso obter imediatamente um desconto de 40%. Reborn olhou para Ni Yan com dúvida. Essa pessoa não deve tentar me enganar por causa desses materiais, não é? Ni Yan não queria falar mais do que era necessário. Então ele viu Cade trabalhar na forja por um tempo. Depois de trabalhar em suor, o ferreiro finalmente terminou de forjar a divisora de limites. Segurando a arma completa, Ferreiro Cade caminhou até Ni Yan. Senhor Demon Hunter, a divisora de limites foi completada. Cade entregou a arma para Ni Yan. Era uma punhal afiada de cerca de 7 centímetros de comprimento, com dentes irregulares que alinhavam a ponta afiada. Sua forma permitiu que ele penetrasse facilmente a armadura de um inimigo e causasse dano sangrento residual. Seu peso se sentiu bem na mão de Ni Yan, dando um sentimento muito familiar. Afinal, ele usou essa mesma adaga do nível 30 até o nível 60 em sua vida passada. Divisora de limites, ouro negro, arma de carga. Requisitos: 120 força, 100 destreza, 20 vontade de força. Propriedades: ataque 206 a 299, mais 10% de chance de perfurar armadura, mais 10% de chance de infligir dano sangrento por 5 segundos. Blast, habilidade inata, uma vez totalmente carregada, a arma explodirá energia quando estiver dentro do corpo de um oponente, causando danos adicionais. Carga: 0/100. Velocidade de ataque: 2,9. Peso: 5 libras. Restrições: ladrão, pode ser equipado por todas as facções. Esta adaga era verdadeiramente uma das armas mais dominantes antes do nível 50. Tanto as habilidades de perfurar armadura quanto ao dano sangrento eram extremamente mortíferas. A habilidade Blast era especialmente útil. E até mesmo causou muitos danos aos chefes porque ignorava a defesa. As armas de carga geralmente tinham um requisito de força de vontade. Se a força de vontade de um jogador não fosse suficientemente alta, o uso forçado da força resultaria em uma contração. A força de vontade também afetaria a velocidade de carregamento, um valor estatístico mais alto permitiria que a arma carregasse mais rapidamente. Com 37 pontos de força de vontade de Ni Yan, por exemplo, ele poderia carregar a arma em cerca de 20 pontos por dia. A capacidade máxima de energia para Blast era de 100 pontos. Quanto mais energia acumulada, maior o dano da habilidade. Com apenas 20 de energia, a habilidade faria quase 2 vezes seu poder de ataque como dano, para não mencionar que iria ignorar todas as armaduras. Era eficaz contra jogadores e monstros, independentemente de quão alta fosse sua defesa. Uma vez que a habilidade foi ativada, toda a energia na arma seria esvaziada de uma só vez, não importa quanto foi armazenado. Agora que ele possuía uma arma de carga, contanto que tivesse energia suficiente armazenada, ele mesmo poderia matar sem esforço alguns guerreiros particularmente tanques. Para um jogador comum, ter 10 de força de vontade já era considerado impressionante. Mas Ni Yan excedeu um jogador médio por ter 37 pontos de força de vontade, graças aos bônus estatísticos que obteve nos capítulos do Livro da Ordem. Ele poderia tirar ainda mais poder da divisora de limites. Ni Yan equipou a divisora de limites para o seu slot de arma principal ao mudar a Blood Pact para sua secundária. Seu poder de ataque disparou explosivamente. Seu poder de ataque total não foi calculado simplesmente adicionando o ataque de sua arma primária e secundária juntos, mas sim com uma fórmula especial. Cerca de 20% do poder de ataque de sua arma secundária seria adicionado ao da sua principal arma. Ni Yan verificou seu poder de ataque atual.
Era quase 430. Para um jogador ladrão, esse valor era incrivelmente assustador. Não teria problemas para lidar com guerreiros. Reborn com prudência observou Nian. Sua figura parecia familiar, como se ele tivesse visto isso em algum lugar antes. De repente, lembrou-se. Ele já havia visto Nian no vídeo das Kickers United lutando contra a Victorious Return. Esta pessoa foi considerada uma celebridade. Ele lembrou uma vez mais quão respeitosamente Ferreiro Cad tinha tratado Nian. Havia algum motivo para que essa pessoa o enganasse? Reborn gritou. Irmão, darei esses materiais para você. Por favor, ajude-me a forjar essa espada.